O que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus. O que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante. Inigualável essa revelação. Amém. Evangelho de João, no capítulo 1, diz: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem e crer por intermédio dele. João não era a luz, mas foi enviado para testemunhar da luz. A palavra é a luz verdadeira que, vinda ao mundo, ilumina a toda a humanidade. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Amém? Irmão, podeis sentar. Essa passagem interessante do verso 10, através dele o mundo, ele fez o mundo, enfim, veio para o mundo, mas o mundo não o reconheceu. Então, irmão, se você não for reconhecido, não fique triste, né? Não reconhecido pelas suas obras, não reconhecido pela ação de Deus na sua vida, você não tem motivo para ficar chateado, porque o Senhor Jesus disse: se rejeitaram a mim, rejeitarão também a vocês, mas se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Ou seja, a um servo cabe ser igual a seu Senhor. O que Jesus está dizendo? Tudo que suceder comigo vai suceder convosco. Você já alcançou esse entendimento, irmão? Esse é um caminho para a glória. Você precisa entender aquilo que muitos rejeitaram, que você é igual a Jesus. Nos projetos que ele traçou para a sua vida, é aquilo que ele diz: anda nas minhas pegadas, vinde após mim, eu vos farei pescador de homens. Quem é o maior pescador de homens de todos os tempos? É o próprio Cristo. Então, qual é o objetivo dele? É te fazer um pescador de homens, igual a ele. A um servo cabe ser igual ao seu Senhor, jamais acima do seu Senhor, jamais, imagina, jamais. Mas ser igual a Jesus é o próprio chamado dele às nossas vidas. E muita gente já se recolheu no seu canto. Não, sabe como é? Jesus era Jesus. Não, Jesus era Jesus? Não. Jesus veio ao mundo, sabe para quê? Jesus nasceu nesse mundo, comeu arroz e feijão que nem nós, batata, cebola, teve sede, teve sono, dormiu em cama, dormiu em chão. Jesus nasceu nesse mundo e morreu nesse mundo, ou seja, ele trilhou o caminho de todo homem. Vamos desconsiderar alguns arrebatamentos e o grande arrebatamento que está por vir, né? Mas Jesus trilhou o caminho normal de todo ser humano, ou seja, ele mostrou como se nasce nesse mundo, o caminho que se trilha e como se encontra com Deus. Foi isso que Jesus fez, desde o seu nascimento até ser morto e o Pai receber o seu Espírito.
É o nosso caminho. Estamos nesse mundo, nascemos, estamos desenvolvendo nossa vida e temos que desenvolvê-la bem, da mesma maneira que Jesus desenvolveu, e o que sucedeu sobre Jesus tem que suceder sobre mim, senão eu estou fora do caminho traçado por Cristo. Isso é poderoso. Se é. E depois de eu cumprir o meu papel, eu tenho que ser morto. Irmão, no nosso meio, como cristãos, verdadeiramente testemunhando, deveria ser muito raro uma morte natural. Os apóstolos, João foi martirizado, alguém sabe? Não, talvez seja o único dos apóstolos, que não foi martirizado. Os demais foram todos martirizados. Então, qual é o padrão? Não é envelhecer e morrer. O cristão não envelhece e morre. O cristão envelhece sim, mas mesmo lá ele é morto. Esse é um padrão. Se fôssemos achar um padrão para a vida evangélica, ela tem que terminar com o martírio. Não que quem não seja martirizado, está fora do projeto de Deus. Não, estou falando naquele contexto geral. Se em cada 1000 cristãos, 90% pelo menos tem que estar nesse caminho do martírio. Nós estamos no finalzinho da era da igreja e ainda não se completou o número dos mártires debaixo do altar. E olha o que tem de crente que se converteu e pregou nesses 2000 anos, mas muitos que deveriam ser mortos passaram a engolir a verdade, fazer alianças com o mundo, e ao invés de serem mortos, imagina, quem vai querer matar um cristão da Assembleia de Deus? Para quê? Se eles são tão úteis ao sistema. Eles têm lá uma plataforma toda montada para o político, não paga nada, porque quando faz showmício, paga cantor para atrair gente, paga um monte de gente, paga gente para montar o palco, o palanque, paga estadia, transporte de gente famosa para atrair as pessoas. Aí depois que está tudo montado, o político vem e fala, Nas igrejas não, ele não paga nada, já está tudo montadinho pelos idiotas dos pastores das assembleias, e o político só chega lá sem gastar nenhum centavo e fala das suas belas propostas para os assembleianos. Engraçado que as espadas contra os assembleanos parece que não para mais. Vamos fazer o quê, Jesus é especialista em matar quem está morto, Fazer o quê? Essa é a realidade. Jesus só mata quem está morto, irmão? Quem está vivo, ele dá mais vida, Quem tem, ser-lhe é dado. Mas quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. Então, meu irmão, isso deveria ser um padrão, martírio. Nós deveríamos ouvir toda hora: mataram um crente ali, mataram um crente ali, mataram um crente ali. Mas quando se mataram um crente, todo mundo se escandaliza. Não, o mundo é contra nós. Então nós sermos mortos é um padrão. Só que muita gente enfraqueceu na caminhada e na fé porque não entendeu esta coisinha básica. Imagina você falar de morte no meio dos batistas, isso é um escândalo, isso é um horror. Uma vez eu pregando lá, eu falei que, irmãos, estamos aqui e o Evangelho de Jesus diz que temos que ser igual a Ele. Então, se nós formos mortos, não tem nada de errado, está tudo certo. Assim que eu terminei, uma irmã já pegou no microfone, já olhou de cara feia para mim. Irmão, esse negócio de morrer houve, mas agora não tem mais isso não. Não tem. Morte em Cristo é só para valente. Covarde tem que permanecer lá dentro dos sepulcros batistas, daquela desgraça. Malditos sejam os batistas, que morram em cima de um leito. Malditos sejam vendilhões do templo, ladrões. Quem não tem sangue para dar ao Evangelho é um ladrão, é um canalha, é um apóstata. Nós temos que escrever uma placa lá fora. Depois vocês me ajudem a lembrar, porque às vezes eu esqueço. A placa vai ser: o Evangelho não precisa de dízimos,
precisa de sangue. Vou abrir uma cesta aqui na frente para você vir dar a tua oferta, irmão. É sangue. O evangelho não precisa de dízimo, o evangelho precisa de sangue. Essa plaquinha vai lá para fora, para quando os crentinhos passar, torcer o pescoço, né? Eles me amam, os cristãos do Santo Cristo são apaixonados por mim, eles me mandam flores, todo final de ano, cartão postal, me amam demais. Eu também amo muito a eles. Quando eu falo nos crentes desse bairro de Santo Cristo, se Jesus não controlar o meu ânimo, eu explodo, eu desço na casa deles e torço o pescoço de cada um. Que crente, meu irmão, crente somos nós, faça um favor. Que crente, essa gente que fica retetê, pirueta, entra alguém bonitão lá no templo deles, de terno e gravata. Olha, Deus está me falando que vai abençoar a sua vida, abençoar a vida de ímpio. Para quê? Para ser mais ímpio? Deus abençoe a vida de crente, meu irmão. A vida do ímpio só tem uma bênção. Ô, desgraçado, olha o caminho que tu está do inferno. Ó, esse é o caminho da luz. Decide aí, ô maldito. Essa é a bênção na vida de ímpio, meu irmão. Que negócio de entrar lá pessoas tudo em adultério, na prostituição, com a cara mais deslavada, cheia de lama. Olha, Deus está me falando que está te abençoando. Como? E nem aquela desgraça chamada Gideão. Aparecia lá os profetinhas de meia tigela, uns filhos do diabo rodopiando, virava para políticos mais sujo do que pão de galinheiro, desgraçado. Olha, Deus está me falando que tem uma grande obra na tua vida, só se o inferno for bem grande. Aí está aí a tua grande obra, o desgraçado infeliz. Vai pastar no inferno, só se for isso. Malditos sejam esses profetas, que lhes dê um câncer na língua cada vez que ousarem tocar no nome do Senhor. Malditos sejam, desgraçados. Malditos, como é que não tem o mínimo de temor de usar o nome do Senhor, dizer Deus está te abençoando, abençoando Paulo Maluf, abençoando Alckmin, abençoando que já morreu o Beto Carreiro, como abençoando? Malditos sejam, desgraçados. E o povo bobo, né? O profeta falou. Que o profeta falou, amigo? Quem falou foi o diabo. Que profeta? O profeta fala a verdade. No começo aqui do ministério, irmão, ainda não comecei a pregar não, tá, irmão? Daqui a pouco eu começo. No começo aqui do ministério foi uma coisa impressionante. Chegava a gente vendo a obra começando, né? A gente no chão, comendo poeira, suando a camisa. Aí apareciam os profetas. De onde? De assembleia. Não precisava dizer, mas por força de expressão tem que dizer. Aí já vinham eles. Olha, irmão, Deus me falou que vai trazer um empresário para abençoar a obra. Eu falei, diabo, sai daqui. Mas diabo, tu é insistente, não? O Deus vai trazer um empresário para abençoar a obra. Jesus estando presente, eu preciso do empresário? Que papo é esse? Jesus disse assim, eu não sou capaz de abençoar essa obra, sabe? Eu vou ter que trazer um empresário. Faça-me o favor. Quem precisa de empresário é o Lula, é a Dilma, a Petrobras, né, irmão? O BNDES, eles precisam de empresários. Nós precisamos de servos do Deus vivo, porque a nossa oração abre os céus e a bênção vem, uma abastança tremenda. Deus tem todo o recurso na sua mão, no ouro, na prata, é tudo dele. Vê se eu preciso de empresário ímpio, cheio de diamante, cheio de... E uma vez chegou um aqui, daqui a pouco eu começo a pregar, irmão. Chegou um aqui, e aqui tinha um profeta na época, né? Aí tinha um diáconozinho diácono não, um irmãozinho da assembleia dali, não tinha uma tal de Manuel ali, pro lado do bairro de Fátima, e o camarada vinha para cá, ele queria que eu consagrasse ele a diácono, irmão, eu não consagrei, ele fugiu, foi embora, ficou aborrecido, coitado.
Depois teve um infarto, ficou mal, quase morreu, não sei da vida dele mais. Tomara que esteja bem, não sei como, mas vai que seja, né? Aí ele, olha, ia começar o culto, chegou ele com um homem todo alinhado, ainda vou ter um terno daquele, um homem todo alinhado, todo bem. Aí ele chegou, olha, baixinho ele, chegou perto de mim, eu trouxe um homem aí, que o homem é importante. Vocês estão vendo aqui minha mão, né, irmão? O homem é importante, hein? Vê lá. Olha o que o cara me disse, irmão. Não acredito, Jesus. Não acredito que alguém tem coragem de dizer isso para um pregador. Não acredito, é inacreditável. O homem chegou perto de mim. O homem é importante, o homem tem bala. Vê lá o que vai falar. Eu não acredito, meu Deus, que eu escutei isso. Eu escutei, vê lá o que vai falar. O cara disse isso para mim. Vê lá o que vai falar. Meu pai. Eu ouvi isso, irmão. Eu falei assim, ele é importante, deixa comigo. Irmão, acho que naquele dia eu estava muito inspirado mesmo. Jesus já naquele dia derramou, porque o homem era importante, tinha que ouvir coisa boa, né, irmão? Ouviu. Torce na cadeira para cá, torce na cadeira para lá, torce. Então esse cara vai me dar prejuízo, vai quebrar a minha cadeira. Acabou o culto, vem o profeta. Não, acabou o culto, aí vem ele na frente. Não, porque e tal, não sei o que, aquela voz toda encorpada, não sei o que eu tenho isso, que eu trabalho com isso, que eu trabalho com aquilo outro. Ele quis mesmo mostrar que ele era importante. Eu nunca vi uma pessoa que só porque tem dinheiro pensa que é importante. Importante sou eu e você, irmão. Nós somos importantes, nós somos o elo do projeto do Deus vivo. Um desgraçado porque tem dinheiro pensa que é importante. Faça-me o favor. Importante é quem está disposto a dar o sangue pelo Evangelho. Esse é importante. Daqui a pouco eu começo a pregar, irmão. Ainda não começou. Aí o homem vem, não sei quem, não sei que lá, não sei que lá. Não queria orar aí, porque tal. Queria orar. Aí tinha um homem aqui, irmão, infelizmente caiu, mas era profeta. Aí chegou perto daquele camarada e falou assim, tu quer que a gente ore por quê? Não, porque eu tenho uns negócios aí, eu vou fazer umas transações. Aí o rapaz que era profeta, lamentável que tenha caído, né? Mas não somos nós que seguramos ninguém, lamentamos mesmo. E o rapaz virou para ele e falou assim, não, tu está querendo que a gente ore para Deus abençoar os teus negócios? Mas Deus está me falando que primeiro tu tem que largar as tuas duas amantes, tem que parar com aqueles negócios fraudulentos que tu tem lá, e tem mais, tu não é empresário, tu não tem nada, tu é um pobre coitado. E o baixinho que disse, cuidado com o que vai falar, está do lado, ouvindo tudo. Aí disse, você não é empresário, você não tem nada, você é um pobre, você é um falido, você não tem nada. O melhor que tu tem é a roupa que tu está vestindo, tu não tem nada. Aí o baixinho ficou com o olho quase do tamanho da cabeça. Aí depois, no dia seguinte, vem ele, não, o homem ficou abalado. Eu falei, não, ele ficou abalado? Traz ele de novo, traz. Aqui, irmão, disse eu, aqui nós não precisamos de empresário. O ministério não vai se formar com dinheiro, vai se formar com sangue. Numa noite só perdi uns 2 ou 3, irmão, porque o cara veio acompanhado com uma mulher que o profeta disse para ele, essa mulher que tu trouxe hoje aí na igreja que está contigo, não é a tua mulher, é a tua amante. Ai, Jesus, ô glória! Quer verdade? Vem para cá, junte-se a nós, irmão, vem para cá. Aí veio um outro, eu era membro de uma organização chamada OPEM, Ordem dos Pastores Evangélicos Mundiais, ainda não comecei a pregar, tá, irmão? Daqui a pouco eu começo. Aí eu fui lá para a OPEM, eu tratava de negócio papelada de igreja, eu odeio burocracia, irmão, odeio papel, trabalhei em banco, acho que eu tenho trauma. Aí vem o camarada, você é o pastor Tupirani, aqui do Santo Cristo? Eu falei, sou. Eu vou lá na igreja te ajudar. Eu falei, irmão, nós não estamos precisando de ajuda, não.
Não, eu vou lá para te dar uma força, para orar também e tal, para a gente dar uma palavra. Eu falei, irmão, você pode ir até lá, mas não vou te garantir que tu vai dar palavra nenhuma, não. Não temos esse costume de todo mundo que chega lá dar uma palavra. Não, porque eu conheço o bispo da OPEM e tal. Eu falei, tá, tudo bem. Quer ir lá, irmão? Tá, o endereço está aqui, vai. E o camarada veio, chegou aqui. Chegou aqui à noite. Um mulato forte. Dava uns glória, irmão, que tremia tudo. Ô, glória! Quem olhasse, porra, é o templo do Espírito Santo, mas está transbordando, né? Tem gente que se ilude com glória, né, irmão? Eu não me iludo não, meu irmão. Que a glória, quando vem do alto, meu irmão, ela pode ser assim, ô glória, tum! Treme tudo, a unção espalha. Não tem esse negócio de dar grito, não. Tu pode dar um grito na unção, mas tu pode simplesmente dizer um aleluia também na unção. Não é o volume da tua voz que vai fazer Deus se manifestar, não, exceto para os trouxas que tem por aí, que não aprenderam a caminhar com Jesus. A unção produz o grito, mas o grito não produz unção. Anotou, né? Olha lá, irmão, está aí a nota. Daqui a pouco eu começo a pregar, irmão. Aí veio o homem lá da OPEM, sentou, oh, glória, oh, glória, oh, glória. Jesus, tá bom. Hoje ninguém mais para casa pelo jeito. Ainda nem comecei a pregar. Chegou o homem aí, começou a dar os glória dele. Acabou o culto. Veio falar conosco. Não, irmão, porque tal, poxa, eu tinha uma palavra, tal, eu não sei o quê. Eu falei, poxa, irmão, aqui não costumamos esse costume aí de dar, qualquer um que entra e vem, pega a palavra. Não, o povo aqui está acostumado a ver um pastor da igreja pregando, né? Se Deus mandar fazer diferente, a gente vai fazer diferente. Não, porque eu tenho recebido de Deus, eu tenho unção, eu tenho ministério disso, ministério daquilo outro. Aí o rapaz que estava do meu lado, que era um grande profeta, infelizmente não é mais, entrou na conversa, né? Eu estou conversando com o cara, ele chegou e falou assim, tomou a frente, tu realmente está falando que tem vários ministérios, mas Deus está mandando te dizer para você largar a tua vida dupla. Aí ele, como assim? Não estou entendendo. Aí o profeta voltou, tu não está entendendo? Deus está mandando você largar aquela amante. Amém, irmão? É por isso que eu me apaixonei por Jesus. Foi por isso. E você? Veio aqui para ouvir verdade ou mentira, ou engano? Jesus sabe tudo, Ele conhece a tua vida. Antes de tu sair de casa, Ele te pega de cabeça para baixo e vê todo o teu bolso. O que tu escondeu lá? Todo dia vai um anjo lá dentro do teu guarda-roupa. Tá tudo em ordem. Aí vai no de outro. E aqui não está em ordem, não. Aí vai lá para o profeta. Espírito Santo, fala para aquele profeta lá. Eles começam a bater papo entre eles, Espírito Santo, os anjos, e tudo isso, irmão, tem comunicação. Tem comunicação. A comunicação é a grande alma do negócio. Tem comunicação no reino espiritual. Ninguém fica perdido sem saber o que fazer, não. Os anjos batem papo com o Espírito Santo bate papo com os anjos, e tem transmissão para os profetas. Tem revelação que vem do Espírito Santo para os profetas. E tem anjos que se apresentam aos profetas, o profeta enxerga o anjo vai e fala para o profeta o que tem que ser dito. Tudo isso acontece muito mais. Muito mais. É tanta coisa que não dá para falar em uma noite só. Tu tem que largar as tuas amantes. Aí voltou para a OPEM. Aí chegou lá na OPEM. Veio o bispo no dia seguinte falar comigo, que eu ia sempre lá. O fulano foi lá na tua igreja, né? Eu falei, ele esteve lá. Ele falou assim, mas ele não gostou muito de lá da igreja, não. Eu falei, não gostou por quê? Porque a verdade foi dita na cara dele? Quem quiser ouvir a verdade, bispo, a gente chamava ele de bispo, quem quiser ouvir a verdade, pode mandar lá na minha igreja, porque vai ouvir a verdade. Aí quando eu falei isso para o bispo estancou e falou assim, não, ele já tinha me confessado que ele tinha uma amante, eu acho que ele esqueceu disso.
Então o cara já sabia que o cidadão era um canalha, que tinha vida dupla, que tinha amante, mas o camarada está metido lá dentro da ordem de pastores evangélicos mundiais. Foi por isso que Deus me mandou entregar uma fita lá e sair de lá. E quando eu ia com a fita na mão em direção ao OPEM, atrás de mim ia um anjo com uma espada. E o Espírito Santo falou assim: essa espada que está na mão do anjo é a fita que está na tua mão. Quando você entregar essa fita lá dentro, a espada de Deus vai cravar lá dentro. Entreguei e abandonei aquilo. Hoje não somos ligados a nenhuma ordem de pastores. Toda hora me mandam aí: legalize-se, tire a carteirinha, ministério reconhecido pelo MEC. Vê se eu sou canalha para ter a minha vida reconhecida pelo Ministério da Educação e Cultura. Eu sou crente. Vamos pregar agora, irmão? Então vamos pregar. A um servo cabe ser igual ao seu senhor, disse Jesus. Então Jesus nasce e mostra o caminho que o levou até o Pai. E aí ele disse: recebi coisa mais de Deus. Todo o poder me é dado nos céus e na terra. O Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o poder de julgar. Irmão, você quer o caminho da glória? Você acredita que Jesus ensinou o caminho para o céu? Não só com palavras, mas também com a sua vida. Porque tem gente que é covarde, olha para o sacrifício de Jesus e faz separação da sua vida para os seus ensinamentos. Não, ele deu os seus ensinamentos e selou com a sua vida e com seu sangue. Não tem esse papo: Jesus ensinou o amor. Tá bem, Jesus ensinou o amor, mas derramou o sangue pelo que ele ensinou. A sua vida e os seus ensinamentos são uma coisa só. O que ele falou está representado no que ele viveu, ou seja, a vida dele é o reflexo do seu ensinamento, vice-versa. Quer seguir Jesus? Se você quiser seguir Jesus, por onde você vai ter que passar? Pela tua via dolorosa. Repara que aqui diz assim no verso 11, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. O que Jesus sofreu? Rejeição. Quem quer ser rejeitado? Ninguém quer. Se você não for rejeitado de alguma maneira, pode ser que você não esteja no caminho, pode ser que você esteja tangenciando o caminho. E caminhos paralelos não levam ao mesmo lugar. Caminhos paralelos não levam ao mesmo lugar. Cada caminho leva a ponto específico. Então, meu irmão, veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Você já foi rejeitado? Está sofrendo rejeição? Isso é uma das provas que pode caracterizar que você está no caminho que Jesus traçou para a sua vida. Você está se igualando ao seu Senhor. Jesus vem e trilha uma via dolorosa, onde ele é cuspido, escarnecido, espancado. E você espera que isso aconteça na sua vida? Se isso acontecer, qual vai ser a sua reação? Ai, meu Deus, me socorre! Ou você vai dizer: obrigado, Jesus, porque eu estou no centro da tua vontade? A um servo cabe ser igual ao seu Senhor. O caminho da glória, meu irmão, que Jesus traçou, não é um caminho de paz, tranquilidade. O maior exemplo que nós temos é o exemplo da própria vida de Cristo. E tem pessoas querendo pegar as partes boas dos seus ensinamentos e mandamentos e esquecendo, excluindo a vida de Cristo, que é a maior lição de todos os tempos. Outra coisa interessante, que Jesus carregou uma cruz. Claro que tudo que nós estamos falando aqui são as coisas espirituais que envolvem o nosso ser. Jesus carregou uma cruz.
E a cruz não era dele. A cruz era de outros, não era isso? A cruz que representava o pecado, a cruz que representava a rejeição de Deus às nossas vidas. A cruz, ele teve que carregar aquilo tudo e sepultar lá no Monte Calvário, né? Sobre a sua própria vida, como diz Isaías 53. Então, Jesus carregou uma cruz que não era dele. Ah, isso quer dizer que você vai ter que carregar uma cruz que não é sua? Sim, vai ter. Vigia, irmão. Claro que a cruz é espiritual. O que quer dizer uma cruz espiritual? Jesus está carregando uma cruz que ela é espiritual, e essa cruz nos ombros dele vai produzir algo espiritual na vida de outros. Esse é o tipo de cruz que nós temos que carregar, e temos mesmo. Eu carrego cruzes por causa de vocês. Em 2009, quando eu estive dentro da prisão, muitos me disseram, se retrata lá com o juiz, diz que foi um mal entendido. Isso acaba. Quando eu entrei lá na prisão, todo mundo dizia isso, conversando com outras pessoas. Tinha gente que era advogado, estava lá preso, fazendo sua própria defesa. Ah, teu caso é muito simples, isso aí é besteira, é só você chegar lá e se retratar. Eu dizia para mim mesmo, não, eu tenho que carregar essa cruz, porque eu tenho que deixar um exemplo. Não um exemplo de quem se retrata diante da injustiça do mundo, mas um exemplo de quem carrega a cruz e não desiste, vai até o fim. E se eu tivesse me retratado? Se eu tivesse me retratado, o que você estaria fazendo aqui hoje? Eu carreguei cruz por você, e você vai ter que carregar pelos outros. Mas é cruz espiritual. Vamos explicar isso, senão se ficar mal entendido eu não vou dormir. Não é aquela pessoa que diz, eu sou o super pai, eu tenho que cuidar do meu filho, eu tenho que cuidar da minha mulher, eu tenho que cuidar do meu neto, Não, essa cruz aí é uma cruz, mas essa palavra mesmo, é uma cruz de otário, é uma cruz de tolo. Deixa cada um assumir a sua cruz natural. Estou falando de cruz espiritual, do que gera vida espiritual. Tem aquelas que são, não, eu sou a mãezona. Mãezona, faça-me um favor, o filho está dando na tua cara, a filha está dando na tua cara, o neto está dando na tua cara e tu é a mãezona. Estou falando de cruz espiritual. Não é carregar carga de ninguém, é carregar a cruz espiritual. Jesus carregou uma cruz que não era dele, ele não tinha pecado. A cruz era para pecadores, ele carregou a minha cruz, ele carregou a tua cruz. Porque nós não tínhamos condições de carregar. Mas aquilo que cada um pode carregar, que carregue, ou então que morra. Espiritual. Estou falando de coisas espirituais. Tem gente, inclusive gente ligada ao Ministério de Geração Jesus Cristo, que está padecendo. Não está discernindo o limite das suas ações. Está pensando que tem que cuidar de todo mundo, como se fosse a porquinha com um monte de teta para amamentar um monte de porquinho. Para com essa história, para de gracinha. Quem tiver que viver, viva. Quem tiver que morrer, morra. A tua cruz é espiritual. Cordão umbilical já foi cortado. Não tem que morrer por ninguém, não tem que padecer por ninguém, exceto quando Paulo morreu por nós. Ele não negou, morreu para deixar um exemplo para gerações vindouras. Tiago morreu, deixou exemplo, todo mundo carregou a sua cruz e colocou o seu pescoço na espada, porque tinha que deixar um testemunho para as gerações que viriam, e nós faremos a mesma coisa. Porque a um servo cabe ser igual ao seu Senhor. Jesus trabalhou, Jesus sentiu cansaço, Jesus chega no poço da Samaritana João 4 e diz, mulher, dá-me de beber, estou cansado, dá-me de beber. Sentiu sede porque ele está num trabalho, numa fadiga. Você vai também ter que trabalhar pelos outros. Ou por acaso quando a gente sai nessas passeatas aí, quando a gente sai distribuindo os folhetos, quando vocês saem aí pichando a cidade com 2070, é porque é por vocês mesmos?
Ou não é uma mensagem que o Espírito Santo já mostrou que é uma espada que sobe, se divide por toda a cidade, e essa espada tem alvos lá fora, e os alvos não são paredes, são vidas. Você vai ter que trabalhar mesmo. Está gastando dinheiro, Deus te dará mais e tu gastará mais ainda. Ele te chamou para investir nisso. Jesus pegava as ofertas do grupo, investia, pegava a sua vida, investia, atravessava de barquinho de uma cidade para outra, foi lá libertar um gadareno lá. Senhor, que temos nós contigo, Filho do Deus Altíssimo, vieste atormentar-nos antes do tempo? Sai dele. Você vai ter que trabalhar pelos outros, sabe por quê? Se é que tu queres ser igual ao teu Senhor, o que ele fez, tu farás. Agora tem uma coisa gloriosa, irmão. Nunca alguém foi até Jesus e os discípulos interromperam, dizendo: não, hoje o mestre não está bem, ele está com uma disenteria, ele está com dor de cabeça, ele está com dor de barriga, ele está com tontura, ele está com febre, ele está com o ouvido inflamado, ele está com a garganta inflamada. Nunca se ouviu sobre uma enfermidade em cima de Jesus. Quer ser igual a Jesus? Trabalha, irmão. Trabalha. Entra na via dolorosa. Tem algo interessante, irmão, que muita gente foge do que é glorioso. Jesus foi preso? Jesus foi açoitado? Foi até morto, né? Mas antes da morte, aconteceu tanta coisa, né? Os soldados os vestiram com um manto escarlate, taparam os seus olhos, o espancavam. Profetiza então aí, se tu és o Filho de Deus, profetiza, quem te bateu e toma ali pancada, e toma ali porrada. Tu quer ser igual a Jesus? Irmão, não importa quem te bata, quem te espanque, quem escarneça de você, se Deus assim o quis, porque se Ele não quiser nada acontece. Se Deus assim o quis, glorifica a Deus, porque quando você ver a glória que em ti há de ser revelada, você vai dizer: eu faria tudo de novo por ti, Senhor. Você vai fazer, irmão, você vai sentir isso, quando você for recompensado, você vai sentir dó de você, dizendo assim: puxa, eu deveria ter feito mais, deveria ter me envolvido mais, eu deveria ter provocado mais os homens, eles me bateram pouco, eles tinham que ter me batido mais, eles tinham que ter arrancado a minha cabeça mais de uma vez. É assim que a gente tem que ser igual ao nosso Senhor. Jesus provocou, Jesus teve debate com os poderosos da terra. Jesus não fez aliança com os líderes religiosos. Você escutou? Jesus não fez aliança com os líderes religiosos. Como muita gente diz assim: não, eu quero status, eu quero pregar. Então tem um monte de gente que ouve Anás, Caifás e etc. Se eu fizer aliança com Anás e Caifás, ele vai botar o povo dele para eu pregar também. Jesus criou o seu próprio povo. Não correu atrás de povo de ninguém. O Pai levou aqueles a Jesus, a quem deveria ser salvo, a quem deveria ser condenado, a quem deveria a obra se realizar. Jesus não fez aliança com líderes religiosos. Seja igual a Ele, sem aliança. Todo mundo queria aliança com Jesus. Todo mundo queria. Iam o tempo todo lá ouvir, e quando iam ouvir Jesus, na intenção de pegar uma palavra lisonjeada e tentar alguma coisa que fosse, Jesus mandava pancada em cima deles, e eles diziam: mestre, assim o Senhor nos ofende. Vocês são mesmo uma raça de víboras? Ninguém pode vir a mim se o Pai não enviar. Era assim que Jesus fazia. Não afrouxava a palavra, sabe por quê? Porque não queria amizade com líderes religiosos.
Hoje todo mundo quer, né? Inclusive já disseram assim, esse Tupirani é um bobo. Por quê? Não faz aliança com ninguém. Porque eu já tenho aliança, meu irmão, e o único dedo que caberia o anel já está ocupado. A minha aliança é com Jesus Cristo. Se eu viver, viverei. Se eu morrer, morrerei. Mas quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Prisão. Jesus Cristo foi preso e disse que um servo cabe ser igual ao seu Senhor. Jesus Cristo foi açoitado e disse que um servo cabe ser igual ao seu Senhor. Jesus Cristo foi perseguido. Disseram para ele, Herodes quer te matar. Se Herodes quer te matar, Herodes está te perseguindo. Mas presta atenção numa coisa gloriosa, meu irmão. Jesus diz assim, vai lá e diz para aquela raposa que me convém andar hoje e amanhã, e no terceiro dia eu sou consumado. Me convém andar hoje e amanhã, e no terceiro dia serei consumado. Ou seja, diz para esse Herodes que ele não vai impedir a minha obra, ele não tem como. Eu vou andar no primeiro, segundo dia, e no terceiro eu serei consumado. Ou seja, a obra de Jesus seria realizada dentro de um tempo, e não quando ele chegasse à velhice. O tempo da obra de Jesus, segundo crescem os historiadores, Jesus estava apenas com 33 anos, mas a sua obra foi consumada. Corre, meu irmão, te apressa, que o fardo de ter que viver nessa terra muitos anos pode ser abreviado. Ou você quer viver 100 anos nesse mundo horrível? Quando nós voltarmos no milênio, meu irmão, será muito diferente. Aí vamos viver 1000 anos aqui servindo a Jesus, mas não vai ser desse jeito que nós vivemos hoje, não. Pode ter certeza absoluta. Primeiro que até poder de voar nós teremos. Voltaremos com asas. Assim como os anjos ocultam suas asas, nós também ocultaremos as nossas. Mas poderemos voar quando voltarmos no milênio, a partir de 2070. Eu sei que você já sabe isso, né? Já aprendeu essas lições, mas Jesus não realizou a sua obra, porque foi caminhando e chegando à velhice. Tudo bem, Pedro ficou velho, Paulo chegou à velhice, João chegou à velhice, mas outros foram ceifados desta terra bem cedo, e bem cedo eles concluíram as suas missões. A obra que Deus tem contigo, meu irmão, ela já começou. Não perde tempo, você não tem que envelhecer, não. Você pode ser tirado cedo desse mundo aí. Esse negócio, não, eu quero ver os meus netos, eu quero ver os meus bisnetos. Irmão, quer ver nada, tu quer ver Jesus, tu quer ver a glória de Deus, tu quer fazer parte das bodas do Cordeiro, você quer desfrutar das delícias celestiais. Quando as pessoas dizem, não, eu quero ver filho, neto, todo mundo casado, todo mundo bem, isso é ilusão de quem ainda não desgrudou os olhos da terra e pregou no céu. Porque Paulo diz, para mim o melhor é partir do que ficar. E Jesus, Pai, glorifica-me junto a ti com aquela glória que tínhamos antes que o mundo existisse. Está lá em João capítulo 17. Pai, eu desejo voltar, Pai, eu quero voltar. Aí os discípulos vêm, Jesus diz assim, uma comida eu tenho. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Ou seja, Jesus quer fazer a vontade, quer completar a sua missão e quer partir. E a tua visão, irmão, está onde? Você já sente o Espírito te chamando? Vem, 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 Maranata, vem agora. Você sente esse chamado?
É porque se você não sente esse chamado, essa vontade, se isso não ocupa a sua memória, é porque você ainda está fixado, preso, aprisionado, prisioneiro das ideias, dos conceitos desse mundo. Quando Jesus chama alguém, meu irmão, e esse alguém tem que desprender os olhos da terra e fixá-los no céu. Então Jesus diz para aquela raposa: me convém andar hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. O tempo determinado da obra de Jesus era pela sua missão e não pela sua idade, irmão. Era pela sua missão e não pela sua idade. Isso é muita glória. O ministério de Jesus foi um ministério, segundo cremos, um ministério praticamente de 3 anos. Com 3 anos, Jesus encerrou a sua missão e foi para o Pai. Nós ainda estamos aqui. Vamos correr para encerrar nossa missão. Os planetas giram à nossa volta. Os céus dependem dos seus movimentos de acordo com a nossa fé e a nossa oração. Nós podemos abalar os céus e a terra. Nós podemos mudar os conceitos das constelações, das galáxias e das órbitas dos planetas. Nós temos, porque a fé pode todas as coisas. Se tiveres fé como um grão de mostarda, direis ao monte: ergue-te e precipita-te no mar, se não duvidares em teu coração, assim será. Que a Terra comece a girar mais rápido, que a galáxia comece a girar mais rápido, que os tempos sejam acelerados. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Esse mundo me enoja, meu irmão. Todo dia quando eu saio da minha casa eu encontro hipócritas, eu encontro canalhas, que a minha vontade é pular na garganta deles e matá-los. Adúlteros, pedófilos, homossexuais, estupradores, canalhas, ladrões. Não é possível que você encontre todo dia isso na tua frente e esteja feliz de viver num mundo desse. Cadê o cristianismo? Cadê o espírito que clama, Abba, Pai? Cadê o espírito da santidade? Ló estava em Sodoma e sua alma se compungia. Ele afligia a sua alma por ver a impiedade daquela cidade. Tu tem o Espírito Santo dentro de você? Então tu tem que estar querendo subir pelas paredes para ir para o céu. Vamos orar, vamos clamar. Deus, que a tua vontade se cumpra na minha vida. Deus, hoje o Senhor não me mandou fazer nada, eu não posso dormir sem receber uma ordem, porque cada vez que você recebe uma ordem, cada vez que você conclui uma missão, você encurtou o teu tempo nesse planeta horrível, nessa sociedade podre que nós vivemos. Me dá nojo, irmão, às vezes ter que sair na rua. Se Deus nos tivesse dado o poder de matar, eu já seria assassino de uns 20 ou 30. Diante de tanta coisa. E você não vê não as impiedades da cidade? Vê ou não vê? Você não vê ninguém tendo as suas casas invadidas? Você não vê bandido botando a arma na cara dos outros, tomando o carro dos outros, tomando casa dos outros, matando filho dos outros, bala perdida, você não vê. E você não pode dizer que está bem, feliz, se sentindo muito confortável numa sociedade como essa. Você só sairá da terra quando completar a sua missão. Sabe o que eu tenho a dizer? Vamos correr, irmão, e vamos completá-la. Quanto mais cedo contemplarmos a nossa missão, mais rápido deixaremos essa sociedade podre. E quando voltarmos, vamos botar todo mundo no seu devido lugar. Aleluia. Até aqui nos tem ajudado, Senhor. No início, assim que iniciou o primeiro louvor, Deus me mostrou muitas espadas e elas flutuavam acima da congregação no mover espiritual. E era como se, o que dava para perceber é que se levantássemos as mãos, cada um pegava uma espada, e elas giravam
acima da congregação, e ali a visão cessou. No momento em que a irmã Dayana começou a louvar aqui na frente, eu vi as suas asas, irmã, sendo abertas, e houve um grande mover espiritual. Nessa noite está havendo um grande mover espiritual nesse lugar. Ainda acerca das espadas, assim diz o Senhor: as minhas palavras estão muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para fazeres notório o cumprimento dela sobre a face da terra, para que a terra seja estremecida, para que os mortais e os reis da terra se calem. Eu disponibilizei os céus ao teu respeito, para que se cumpra a minha palavra, assim diz o Senhor. A paz para toda a igreja. Verdadeiramente, a minha alma estremece diante do nosso Deus que é santo. Pastor, a visão que o Espírito Santo me deu, eu vi se formar aqui na frente a palavra sedentos. E vi muitas pessoas adentrar este lugar. Mas quando para essas pessoas adentrar para este lugar, tinha muitos obstáculos, mas muitos obstáculos mesmo. E assim diz o Senhor: para chegar neste lugar, você tem que estar sedento da minha palavra. Assim diz o nosso Deus. Logo depois, eu vi um livro descer. E quando esse livro descia, ele se posicionava ali na frente do nosso irmão Samuel. Eu via que desse livro saía notas musicais. E essas notas musicais era te dado uma de cada vez. O Senhor vai te dar um louvor que vai abalar todo o planeta. Como Deus fez lá no passado, um cântico na inauguração do Templo de Salomão. Um louvor maior ainda o Senhor te dará. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Paz, irmãos. Louvado seja Deus. Quando o irmão André acabava de falar, mestre, das espadas, uma dessas espadas caiu do lado da senhora, irmã Efigênia. Ficou do lado direito da senhora. Louvado seja Deus. Deus me deu uma visão, mestre, com a irmã Vitória, aonde eu via, a irmã Vitória tinha um coração na mão esquerda e ela estava caminhando muito depressa, numa velocidade absurda, com aquele coração na mão. E eu vi um anjo se aproximar dela, segurar ela, parar ela e dizer para ela andar devagar em vez de correr. Amém. Irmão Alex, eu vi, irmão, você receber como se fosse um blazer branco. Ora esse blazer era branco, ora ele era meio azul. Ele tinha algo nos dois ombros que eu não conseguia identificar, irmão. Mas eu vi o irmão receber esse blazer. Irmã Luiz, eu vi os teus olhos serem trocados nesta noite, meu irmão. Amém. Mestre, Deus me deu uma visão com essas pichações que estão nas ruas, onde eu via elas refletir uma luz muito forte. Eu via que motoristas passavam e aquela luz ofuscava os olhos deles a ponto deles capotarem com os carros. E não foi um só. Eu vi carros comuns, vans e ônibus. Eles capotarem quando aquela luz refletia nos seus carros. Amém.
essa faixa, mestre, eu vi essa faixa sair daqui da igreja. Quando ela chegou no céu, nessa parte abaixo das nuvens, eu vi que um avião, como se fosse ultraleve, ele pegou essa faixa, ele ficou desfilando, circulando com essa faixa pelo céu. Depois eu vi o tempo mudar muito rápido, e eu via relâmpagos e trovões vindo em cima dessa faixa, mas eles não conseguiam derrubá-las. E ali também essa visão cessava. Meu Deus. Irmã Clara, eu vi uma serpente, minha irmã. Essa serpente, ela era preta e branca, tinha umas bolinhas pretas nela. Ela vinha na sua direção, ela entrava pela sua perna esquerda e subia. Eu via quando ela passava pela sua barriga se mexia e ela subia e você tentava jogá-la para fora. De repente você abria a boca, ela saía, a cabeça dela saía para fora. Vinha um anjo, cortava a cabeça dela, mas a parte do corpo dela não saía. Amém. No momento que a irmã Dayana estava louvando, mestre, Deus me abriu uma visão. Eu vi o Senhor montado num cavalo branco e vi atrás a igreja também, e todos estavam vestidos de uniforme de gala. Então essa visão cessou. Quando o irmão Samuel começou a louvar, essa visão se abriu de novo. Então eu via a igreja num cavalo branco, todos nas nuvens, indo em direção. Quando eu olhei o que estava à frente, era um grande trono branco. Quando os cavalos se aproximavam desse trono branco, impressionante, eles se curvavam. E nós que estávamos em cima faziam a mesma coisa em sinal de reverência. Mas eu não via quem estava naquele trono branco. Foi um mover aqui absurdo no momento dos louvores. Amém. No momento da palavra, mestre, eu vi adentrar aqui na congregação 3 homens. Um deles sentou aqui do lado do irmão Josi. O outro sentou aqui do lado da Ágata, sendo que o que ia sentar, o outro tirou a Ágata, entregou para Eliene e sentou do lado delas. Eu olhei atrás, um desses tinha como um sinal na parte do pescoço, e o que estava do lado do irmão Josimar, atrás da roupa dele estava escrito pedra. E aí essa visão cessava. Ainda durante a palavra, eu vi quando toda a igreja girou naquele mover que o Senhor falou ali das galáxias. Eu vi toda a igreja, impressionante, começavam a girar, todo mundo girava junto. E quando parou de girar, Deus me fez observar o lado de fora. O local era completamente diferente. Eu vi as pessoas andando na rua sem preocupação nenhuma, sendo que todas elas tinham uma fita preta no braço direito. Amém. Até aqui, mestre. Amém. Assim, no começo, eu vi uma grande capa voando aqui. Essa capa era amarela, mas era um amarelo que nem o ouro. E essa capa foi como voando, de repente desceu uma agulha, e essa agulha tinha linha, e ela foi costurada aqui no chão. Foi costurada no ministério. Assim diz o Senhor: eu levantarei um povo por causa de ti, por causa das tuas palavras, da tua coragem e da tua ousadia, e porque tu me obedecesse. Eu conheço as tuas lutas, eu sei e eu ando contigo, e daqui levantarei uma geração que tu terás orgulho. Eu tenho nojo das assembleias.
Não se misturem a eles, eu cobrarei. Não andem como eles, não falem como eles, vocês não são eles. Eu trouxe cada um de vocês aqui para me honrar. Não me desonrem, diz o Senhor. Não se vistam como eles. Vocês são separados, forjados na palavra que eu trouxe. Eu espero em vocês. Daqui sairá a palavra para Israel. Não me decepcionem, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus da geração Jesus Cristo. Eu tenho uma palavra para os pichadores. Eu tive uma visão. Eu vi vocês pichando a rua. E eu vi um grande ser branco. E ele andava com vocês. E enquanto vocês pichavam, ele andava junto com vocês pela rua. Invistam suas vidas. E vistam suas vidas, pois eu honrarei, diz o Senhor. Enquanto muitos falam coisas que não edificam, muitos trabalham. E eu mostrarei a diferença nesse lugar do que serve e do que não serve. Eu darei saúde aos que andarem segundo os meus mandamentos que saem do púlpito, diz o Senhor. O Senhor ainda diz para os pichadores: eu ando com vocês. Eu estou com vocês a noite toda, com vocês. Eu vejo as pichações iluminarem. Eu sou o Deus que marco muros, diz o Senhor. Quando a irmã Dayana estava louvando, eu vi muitas coisas nesse lugar. Muitas coisas. Eu vi uma grande pedra aqui. Eu vi anjos que voavam. Eu vi escadas subindo nesse local. Eu vi um poder que descia daqui como se fosse um ar, mas semelhante a uma água. E ele cobria. Enquanto a Dayana louvava, ele voltava e ia. Assim faço eu, o Senhor. Quando tu louvares, eu operarei. Aleluia, Deus. Eu tive uma visão onde eu vi alguns presos em cadeias. Ficavam presos. E essas cadeias são cadeias espirituais que impedem de se movimentarem, de agirem, de falarem. E eu vi, não eram armaduras, eram aquilo que usa embaixo das armaduras, aquela roupa que não deixa a espada penetrar, é uma roupa costurada como de ferro. Eu vi cair em alguns aqui essa roupa. Eu vi um anjo, ele voava, ele tinha grandes asas, e ele adentrou aqui com muitas espadas e uns escudos, e ele entregou, e ele jogava assim, ó, muitas espadas e muitos escudos. Então entrou um anjo andando aqui e deu ao Senhor uma lança. Na ponta dessa lança era uma águia, a ponta da lança era a cabeça de uma águia, a lança era muito linda. E ele entregou ela ao Senhor. Eu também vi, quando o Senhor falou de asas, eu vi duas grandes asas atrás do Senhor. Muito grandes essas asas. E quando o Senhor falou, nós esconderemos nossas asas, elas se esconderam. E assim diz o Senhor: eu te prometo, tu voltarás no milênio.
Quando o irmão André estava falando aqui, eu vi uma luz. Ela era uma luz redonda, ela era vermelha, e ela ficava sobre a tua cabeça, irmão, aqui enquanto tu estavas falando. Quando o irmão Alexandre estava falando aqui na frente, e eu não lembro o que ele falou, mas ele estava falando para Samuel sobre um louvor. Naquela hora Deus me deu uma palavra. Ele disse: povo maior que o do Coliseu. Essa palavra Deus me disse bem naquela hora. E quando o Júnior estava louvando aqui, eu vi um compasso aqui, e eu acho que é compasso aquele que faz assim e gira. Eu vi ele girando aqui, fazendo aquela marcação, e eu vi abrindo assim um pedaço e começando a fazer cálculos. E fazia cálculos aqui. Ficou essa visão assim, muitos números fazendo cálculos aqui. E eu tive uma visão também, que eu vi uma pena. Essa pena vinha e descia um pergaminho aqui e começava a escrever muitas coisas aqui. E enquanto ela ia escrevendo, eu recebi tempo novo. Mas esse tempo novo é para alguns aqui de dentro. Ainda há tempo, diz o Senhor. Ainda há tempo. Movimenta-te. Age. Ainda há tempo, diz o Senhor. Logo assim que o irmão Genésio estava, Alexandre, quando ele estava contando a visão que ele teve com o irmão Samuel, irmão, eu vi uma espada de ouro sendo entregue, sem nenhum auxílio de mão, ela chegava até você, uma espada curta, dourada, com um brilho muito glorioso, e eu via quando essa espada cravava no centro da terra, no centro do planeta Terra, no coração da terra, cravava essa espada. Assim diz o Senhor: eu te darei a minha palavra, diz o Senhor, que sairá como canção e ferirá a terra, diz o Senhor. Amém. Pastor, eu vi se formar aqui, nessas paredes, já não era mais parede, eram muros de águas. Eu vi a igreja toda se transformar em águas. Uma visão impressionante que até agora estou impactado. Amém. Enquanto o irmão Rômulo estava aqui na frente, ele falava das placas, né, dos pichadores. Eu via, mestre, alguns homens. Um desses homens tinha uma roupa social e ele dava ordem para o outro, para ele apagar as pichações, passar aquele rolo de tinta em cima. E eu via que o rapaz, ele passava o rolo e não conseguia, passava o rolo 2, ele não conseguia. Na terceira vez que ele passava, eu via que os braços dele começavam a ficar leproso. Impressionante, ele ficava desesperado. Quando ele olhava para trás, o homem que tinha mandado ele apagar já estava leproso. Eita glória! Aleluia, Deus! Vamos ficar de pé, vamos glorificar a Deus. Bendito, santo, excelso Deus, nós te damos graças. Quão grandes coisas tem feito o Senhor por nós, nos ensinando o caminho, nos fortalecendo nele, Senhor, nos livrando, abençoando, fortificando de tal maneira, Senhor, que só nos resta declarar que nos apaixonamos pelo Senhor, pela sua palavra, pela sua graça, pela sua verdade. Senhor,
falta-nos a vida antes que nos venha a faltar a verdade. Poupa-nos do fôlego, mas não nos poupe do teu espírito e da tua palavra, Deus. Tu nos conheces, sabes se mentimos ou se falamos a verdade. E tu sabes que falamos a verdade. E tu sabes que falamos verdades que estão até acima das nossas próprias forças. Por isso, olha para nós, Senhor. Não temos outro bem além de ti, nenhuma herança, senão o nome do Senhor, o nosso Deus. Assim, leva-nos na tua graça, na tua paz, em nome do Senhor Jesus, pois nós ainda somos os teus únicos guerreiros. Jesus, nós